Oficialmente, senhoras e senhores, muito boa noite. Sejam bem-vindos ao Centro Cultural Municipal. É com muita alegria que damos as boas-vindas a todos para este momento especial. A exibição do curta-metragem Ecos, O Pesadelo é Real. Uma produção do grupo Cine Oficina Estúdio 88, realizada com o apoio do Ministério da Cultura, por meio da Lei Aldir Blanc. Também contamos com o apoio da Prefeitura Municipal, da Fundação Cultural e da Câmara Municipal. Mas antes de iniciarmos a exibição, gostaria de convidar nosso querido Júlio César Ribeiro, o produtor do curta. Uma salva de palmas. Bom, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. É uma honra tê-los aqui presente. Fico emocionado de ver a casa cheia, né? Todas as pessoas prestigiando o nosso trabalho, né? E eu quero fazer uns agradecimentos antecedentes, que é ao pessoal que colaborou com as nossas oficinas, né? Aos professores, em primeiro lugar, o Rodrigo Moreira, o João Augusto, o Marcelo Filho, né? O Giovanni, o pessoal da produção, o pessoal que veio para fazer a oficina. Essa oficina, como ele já falou, é um projeto da Lei Aldir Blanc, né? Então foi um desafio muito grande, né? Pela estrutura e o tamanho do projeto, pela complexidade que a gente propôs, né? E aí a gente tem essa questão de a gente estar sempre fazendo as parcerias com os nossos amigos, né? Valeu. Cine Oficina Estúdio 88, ele é um projeto que ele nasce em 1988 em Santa Rosa de Viterbo. Então, eu tenho que falar aqui da importância, né, que a gente vem dando essa importância à memória e à história dos nossos artistas e à história cultural de nossa cidade. Que eu acho que isso é primordial e é uma coisa que a gente deve exercitar para a gente não esquecer dos nossos artistas, aqueles que lutaram, que deram sangue, que batalharam para que tantas coisas acontecem hoje, né? Então, se tem audiovisual, se tem teatro, se tem música, né? É porque tem, por exemplo, música, eu tenho um cidadão ali, o Zeca Falaguasta, né? E tem mais algum músico aqui da banda, né? Que participou do projeto, dos projetos que iniciou, o Zeca, por exemplo, que iniciou lá no princípio da banda. Então a gente tem sempre que lembrar dessas pessoas, nós não podemos esquecer de forma alguma. E aqui eu trago um nome importantíssimo para a nossa área cultural. O nosso maior produtor cultural de Santa Rosa de Viterbo chama-se Valdomiro Lima. Um indivíduo que produzia teatro, música e cinema, né? E era escritor também. Então eu aprendi muito com ele e eu principiei essa questão cinematográfica em 1995, quando eu juntei com o Valdomiro Lima, né? E ali nós começamos a exercitar esses projetos. E o Cine Estúdio 88, eles produziam muitas coisas, tem muito registro da cidade, advindo de Valdomiro Lima, e uma equipe que tinha o Rogério Paterniani, o Massaro, o Fábio Massaro, bom, a Pete, são muitas pessoas que estiveram junto do Lima, e nós não podemos esquecer sobre qualquer circunstância das pessoas que semearam, que plantaram, porque eu estou com 50 anos de idade e eu sou fruto disso. Né? Então, é uma homenagem que eu faço ao meu querido e grande mestre, Valdomiro Lima, né? Uma pessoa de grande importância aqui. Tá? Quero agradecer a Lei Aldir Blanc, esse processo, essa lei que é importantíssima, porque se não fosse a lei, não estaríamos produzindo esse trabalho, certamente não. Né? O apoio da Prefeitura, o apoio do Centro Cultural, e
E é isso que eu gostaria de dizer agora a princípio. E agora sobre o filme, é um curta-metragem que ele é programado, obviamente, para celular e para internet, né, para computador, né, que no cinema a gente tem essas diferenças de mídias, né? E a proposta central do filme é falar sobre possibilidades, né? O nosso filme, ele conta o quê? Possibilidades, né? Então, é um parâmetro para aquilo que pode ser feito dentro da nossa cidade, para aquilo que pode ser continuado daquilo que começou em 1988. Por exemplo, trabalho de ficção, dessa forma aqui, fora o trabalho religioso, né, que tem os trabalhos da igreja, né, os filmes bonitos, lindos e tal, né, mas fora os trabalhos religiosos, é o primeiro filme que está voltando à questão da ficção, né, em termos de oficina, aqui dentro de Santa Rosa. Produzi com o Rodrigo Moreira em São Simão, uma oficina, que também é a fruto do Estúdio 88, né, e dos esforços do meu querido companheiro. E agora, em termos de resultado de oficina mesmo, participando do poder público, fizemos com o Renan Jobert, né, também uma independente, mas junto com o poder público é a primeira. Então, essa oficina é um retorno, tá? E eu espero que vocês gostem do nosso resultado e que pensem sempre nisso, que essa é uma possibilidade, tá? A gente não tem uma estrutura para estar apresentando uma qualidade de imagem superior, uma qualidade de áudio superior, porque nós não temos estrutura para isso, e vamos juntos lutar para a gente ter estrutura para isso, né, futuramente, que eu acho que nós estamos todos no caminho, estamos juntos, né, e vamos nessa, tá bom? Espero que vocês gostem. Vale lembrar que foi formado por crianças e adolescentes que não tiveram contato algum, né? Exatamente. Aqui, os atores, por exemplo, tem a Thaís que está fazendo aula de teatro, tem a Nayara que está fazendo aula de teatro, mas elas estão muito recentes na aula de teatro, né? Então, assim, eu posso dizer tranquilamente, com a experiência teatral que eu tenho, que aqui, assim, tecnicamente falando, nós não tem nenhum ator que tenha um estudo maior, né, mais aprofundado. O Renan, né, que já trabalhou comigo e tal, que é o que mais fez oficina comigo e manja de algumas coisas. Mas assim, não, e assim, de antemão eu falo que eu já fiquei contente com eles, né? E depois eu tenho algo a dizer sobre vocês, tá bom? Aí vamos começar o filme e depois eu falo. Aí vamos ver como é que vai ser lá, né? Tá bom? Mas assim, né? Da equipe toda, quem tinha mais experiência é o Renan e a Dani, que veio dando suporte, que a gente já tinha produzido junto, né? E os professores, né? Que as aulas de vocês foram e depois eu falo no final sobre o programa. Tá bom? Eu espero que vocês gostem, tenham uma boa apresentação e vamos juntos. Senhoras e senhores, boa noite. É com muita alegria que damos as boas-vindas a todos para este momento especial. A exibição do curta-metragem Ecos, O Pesadelo é Real. Uma produção do grupo Cine Oficina Estúdio 88, realizada com o apoio do Ministério da Cultura por meio da Lei Aldir Blanc. Também contamos com o apoio da Prefeitura Municipal e da Câmara Municipal de Santa Rosa de Viterbo. Sem mais delongas, eu gostaria de, antes de começar a exibição, chamar ele, que é o produtor do curta, para uma breve fala de apresentação. Uma salva de palmas para Júlio Ribeiro. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, é uma honra tê-los aqui, presente entre nós. Mais uma vez a casa cheia, né? Isso é uma grande satisfação. E sobre esse projeto, é um projeto, né, pela Lei Aldir Blanc, né, realizado através da Lei Aldir Blanc, né, Ministério da Cultura, em parceria com a Prefeitura Municipal de Santa Rosa de Viterbo, o Centro Cultural, né? E esse projeto foi um projeto pensado
em homenagear um grande produtor cultural, né, que teve aqui na nossa cidade, né, o que foi o nosso querido Valdomiro Lima. Então o nome do projeto é Cine Oficina Estúdio 88. Então esse é um resultado de oficinas de cinema, né, sobre linguagem cinematográfica, usando o vídeo. 88 por quê? Em 88, o Valdomiro Lima, que foi um grande produtor cultural aqui em Santa Rosa, já falecido, ele iniciou, junto de alguns amigos, um grupo chamado Estúdio 88, né, 1988, né, então seria o Estúdio 88. Eles tiveram algumas aulas. O Lima sempre esteve envolvido com arte, com música, promovia concursos e tal, né? E aí ele com esses amigos fundaram o Cine Oficina Estúdio 88, né? E eles produziam vídeos satíricos, faziam documentário da cidade. Eu até indico também que tem no site da prefeitura, tem um documentário do Matheus, né, que fala um pouco do Lima. E seria interessante e muito importante, né, como eu falei antes, né, na outra oficina, que é muito importante a gente assistir aos documentários e lembrar dessas pessoas que elas são extremamente de grande importância para a gente estar aqui. Eu sou fruto do Estúdio 88. Né? Então eles produziam filmes satíricos, faziam documentários da cidade e faziam curtas-metragens de ficção, né? Uma história inventada, né? O Lima gostava muito disso. E em 95 eu comecei a participar com ele, né, desses processos, porque eu sempre estive envolvido com teatro, desde meus 10 anos de idade. E aí eu tinha uns 17, 18 anos, comecei a estudar cinema com ele, que é a linguagem cinematográfica, né? Hoje a gente está, né, a gente tem a formação em produção audiovisual e tal, mas na minha vida o que eu mais aprendi foi com o Lima, em termos de linguagem cinematográfica, né? Então esse é um resultado de oficina, né? E é um resultado proveniente de um projeto de extrema importância para o nosso país, que é o Aldir Blanc, que é a Lei Aldir Blanc, né? Então a gente tem que pensar, enquanto público também, tem que estar por dentro dessas coisas, né? Que é uma lei que veio aí na época da pandemia e para amparar os artistas, e ela se estende agora, né? Então a gente tem que agradecer muito. Eu não lembro o nome, acho que não sei se foi uma deputada ou ministra que veio com esse projeto, e até falha minha não lembrar do nome dela, porque a gente tem que lembrar dos nomes. Então é de extrema importância, né? E aqui nós estamos atendendo 17 alunos dentro dessa oficina, né, de cinema, e o roteiro proposto, o tema proposto, que é contra a violência, né, em relação às mulheres, foi decidido pelo grupo, né, pelos alunos, né? Então é um curta-metragem que a priori era para durar 15 minutos, mais ou menos, e aí eles escreveram um roteiro, deram as ideias de roteiro, e esse roteiro, na hora que eu ouvi, eu falei, pai amado, né? Que geralmente era para ser aqui dentro da cidade, umas coisas mais confortáveis, né? Aí tinha externa, fora da cidade, e coisa e tal. Eu falei, puxa vida, né? Vamos modificar. Mas é uma galera muito gente boa, assim. Tive vários alunos bons, mas esse daqui está entre os melhores, e 100%, né? Eu não falo, como eu falei na outra oficina, eu não falo com demagogia, falo com todo o meu coração. Não são excepcionais. Então eles me pediram. Não, a gente quer produzir esse. E o Renan é mais louco do que o Batman, mestre, vamos? Eu falei, então vamos, né? Eu falei, então vamos, né? Com a graça de Deus, né? Então é um trabalho feito com uma câmera, essa câmerazinha aqui, ó, que está longe de ser uma câmera essencial para o cinema e para um filme de 30 minutos, né? Então, captação de áudio, essas coisas todas, foi tudo feito na raça. Eles ficavam até de noite escurecer lá no meio do mato para gravar, né? E a gente sofria, e caía, se machucava, e foi uma produção assim excepcional, né? Nesse sentido de garra dos alunos, de esforços, né? Então eu estou muito feliz, muito honrado, muito satisfeito com os meus alunos, né? Pela participação. E terminamos aí com 17
16 ou 17 alunos, né? Participantes da oficina. E agradecer muito aqui, que na outra semana eu fiquei meio afoito e tal, mas eu quero agradecer, fazer uns agradecimentos em relação ao Ed, né? Que como tinha externa, então precisamos do carro dele, do carro do Renan, agradecer a Dani imensamente, agradecer a Nayara imensamente, entendeu? Porque senão não seria possível, né? Então eles me pediram a mais, mas eles me deram também um certo suporte. A Esther, que foi com o carro dela, então eles me deram um suporte a mais. Então, se a gente tem um presente da Lei Aldir Blanc, nós também estamos presenteando a Lei Aldir Blanc com esses esforços nossos, dos nossos alunos, né? Ah, tá. A deputada Jandira Fegali, que foi que entrou com o pedido, né, para que esse projeto acontecesse, esse pedido de lei. E ele foi aprovado, com muita briga, muita luta, foi aprovado. Jandira Fegali. Então, agradeço imensamente a Jandira Fegali e a todos que apoiaram esse projeto da Lei de Incentivo ao Aldir Blanc, né, que é de extrema importância para nós, artistas, né? E eu espero, assim, que vocês gostem do resultado. E para finalizar, eu quero dizer que, como eu falei na semana passada para o outro público, isso daqui é um projeto, né? Projetário, né? Está lá na frente. Então, eu até usei uma outra palavra semana passada, que não está me vindo aqui na minha mente. Possibilidade. É possibilidade. Então, é feito com essa câmera aqui, com esse microfonezinho aqui, né? E com os nossos esforços. Um computador muito barato, né? Que nós produzimos esse filme. Tá? Agora, aqui a questão é a linguagem cinematográfica, que é o quê? Movimentos de câmera, enquadramentos, né? Todo esse processo de detalhes fotográfico que tem dentro da linguagem cinematográfica, que é o potencial do nosso filme. Tá? Então, é possibilidades. Então, eu peço para que todos reflitam na seguinte questão: e se é com equipamento de mais qualidade, né? E se a gente tem um equipamento de mais qualidade? Então, são possibilidades. A gente vem com essa oficina para estimular também uma sequência de produção que começou lá em 1988. Porque nós nunca tivemos uma produção profissional aqui, né? E que nelas tenhamos, né? Para a gente dar esse presente para nós mesmos, né? Então, é uma possibilidade, a gente tem que pensar nas possibilidades. Se é feito com esses recursos, né? Então, se tem outros recursos, a gente pode estender essas produções, né? Isso depende de nós, né? Essencialmente de nós. Então, o Estúdio 38 vem para incentivar outras pessoas na cidade, a quem gosta de cinema, prestem atenção na frase final do filme, tá? A quem gosta de cinema, fazer cinema, que seja de celular, que seja com uma câmera VHS, seja lá com o que for, vamos fazer cinema. E essencialmente é uma linguagem que a gente não vem para falar assim, eu faço cinema. É a linguagem que nós escolhemos para mostrar a nossa humanidade, o nosso humanismo e a nossa sensibilidade enquanto cidadão, enquanto ser humano. Tá? Então, o cinema é uma ferramenta para a gente passar a nossa mensagem. Então, é o que eu sempre falo com os meus alunos, né? Eu falo, poxa vida, gente, aqui ninguém está vindo para ser estrela, estrelão, nem nada disso. Isso aqui a gente está vindo para colaborar com a humanidade, com a sociedade, que é uma das coisas que mais fica dentro das minhas oficinas, né? Que é o que mais tem, né? Tá? E eu espero que vocês tenham uma boa sessão, que apreciem o resultado de oficina, né, produzido pelos nossos alunos. Agradeço a presença de todos. Estou maravilhado mais uma vez pelo público. Tivemos mais de 96 pessoas, né, contando com as cadeiras que tinham aqui na semana passada. Hoje eu creio que a gente tem umas 50 pessoas também. E eu fico muito grato, muito honrado, muito feliz com isso. Tá bom? E boa sessão para vocês e muito obrigado. Mais uma salva de palmas.
Júlio César Filho. Quero contar, por favor, Júlio. Bom, maravilha. Então, esse é o resultado da oficina dos nossos alunos. E muita honra, muito trabalho, né? E espero que possamos fazer, né, outros trabalhos futuros e tal. E agora eles já sabem muito mais, né? Sabia antes. Então, é uma grande honra. Eu queria, agora, nesse momento, bom, agradecer a presença de todos mais uma vez. E eu estava ali no canto pensando, cara, eu tinha uma outra coisa que eu tinha que agradecer e eu não lembro, entendeu? Agora eu esqueci de novo. Tá. Legal, legal. Bom, então esse trabalho aqui, que a gente não comentei, não falei no começo, mas assim, essa oficina, eu estive nela como coordenador principal e tive outros parceiros importantíssimos, grandes parceiros e amigos meus, que um é o Marcelo Ziro, né, que deu aula de fotografia, um indivíduo que tem muito conhecimento, extremamente talentoso, então agradeço ao Marcelo Ziro, o Rodrigo Moreira, da Jobs Fotografia, também veio para dar aula de iluminação, né, fez um workshop de iluminação, João Augusto Pereira, grande professor de artes, grandíssimo artista, um grande irmão, um grande parceiro. E, então eles colaboraram, né, para que esse trabalho pudesse acontecer também, que esse projeto pudesse acontecer, né? Eu quero agradecer também a diretora da Escola do Conde, Francisco Matarazzo, que colaborou para a gente estar divulgando o trabalho dos alunos, né, as oficinas, a Maria Paula, né, da ETEC, que também abriu as portas e sempre colabora com a gente demais, né, e está sempre dando suporte. Então eu tenho que agradecer muito a essas pessoas, ao diretor da Escola Salustiano, o Wellington, o Conde e a Simone. Então eu tenho que agradecer a essas pessoas também, porque foram de grande importância para que acontecesse esse trabalho aqui, né? E eu acho que são essas pessoas, né? Tá? Quero agradecer a presença da Clélia, que é muito importante para a gente aqui, que é um representante do setor de cultura, né? Agradecer ao pessoal do Centro Cultural, agradecer a secretária que está sempre aqui, colaborando com o nosso trabalho e recebendo a gente aqui. Então agradeço pela presença, que é muito importante para a gente. Obrigado, viu? Agradecer a mãe do Ed, que cedeu a casa dela para a gente estar gravando, né? Então, a cena do tapa na cara lá, né? do Locão, do Rodrigo Locão. E tá vendo como é que é? A gente agradece muito, 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 muito. Porque é muito particular isso, né? Você entra dentro do quarto que a pessoa dorme para você gravar. Minha querida. Palmas para ela, vai. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado. Então, são esses gestos que faz a coisa acontecer. Sabe? E porque sabe que a gente está fazendo uma coisa humana, né? Então isso é de grande valia para nós. Agradecer a minha mãe também, né, muito importante no trabalho, né? Obrigado, dona Leite, por estar cedendo todo o sono da senhora, porque eu não deixo ela dormir também quando estou trabalhando, né? Porque trabalha à noite, entendeu? Né? Então eu quero agradecer a todos pela presença. Sobre o tema, não falei na semana passada, é um tema que o martelo foi batido pelos alunos e é um tema que a preocupação de não pegar muito pesado, né, dentro da questão da violência, porque assim, é um público mais aberto e tal. Tinha ideia assim que ia ficar muito legal, mas ia ficar muito pesada também, né? Então eu acho que a escolha deles em relação à questão do tema, o roteiro, do jeito que foi passado, né? Quantas pessoas isso envolve? Envolve amigos que não tem problema, envolve crianças, envolve as mulheres que sofrem tanto, né? Sofrem tanto. E espero que a gente tenha passado, que os meus alunos tenham passado para vocês de uma forma que possa chegar, né? Que o filme possa chegar enquanto resultado de oficina, sim, mas que possa tocar no coração de cada um e fazer a gente refletir mais, né? Porque a violência é muito grande
E são muitas mulheres, são contra, você viu até a estatística, né? Na área, viu a estatística, né? E eu queria chamar aqui uma aluna que eu combinei de dar uma palavrinha sobre a oficina, né? Bom, vamos chamar os alunos primeiro aqui. Então, vou apresentar os nossos alunos. Bom, primeiro é o Ed, né? O Edinaldo, efetivamente. Renan Jobert, doutor Renan, nosso parceiro. E agora eu quero chamar todos vocês aqui que eu venho falando o nome. Vem, Esther. Vem, Esther. Vamos no mundo, vai. Que daí eu queria você aqui. Esther Palmas. Vem pra cá. Adianta também. Então vamos cá. Estou adiando, Luiz. Faz uma meia lua assim aí. Está gravando? Está gravando de lá também, né, Luiz? Maravilha. Bom, então vamos repetir aqui. Aqui, uma pessoa assim que, meu Deus, é uma pessoa assim que parceirão, foi grande parceiro meu, ele tinha uma disponibilidade de tempo maior para a gente. E esse cidadão aqui, meu irmão, muito obrigado. Rodrigo Oliveira. Grande parceiro. Ele na minha casa ficava até meia-noite, ficava das 6, 5 da tarde até meia-noite lá para a gente analisar, assistir e tal, né? Eu comecei daqui, não tem problema não, né? Ninguém é supersticioso. Luísa, nossa querida Luísa. Nicole. A Sara. Nossa querida parceira. Professora Nayara. Esqueceram o nome. Nayara Cristina Gonçalves. Gonçalves. Guilherme Vigarã. A nossa sonhadora, né? Querida, também dedicadíssima, Thaís. A nossa fujona Vitória. De novo, Esther Palmas. Henrique Gil. E nosso querido Marcelo. Parabéns a vocês, muito obrigado, muito honrado, tá? E não tem como eu deixar de agradecer novamente os pais, tá? Que foram essenciais para o meu trabalho, que nos deram liberdade para poder trabalhar. E eu sempre repito que é sempre muito complicado, principalmente para as meninas, a gente trata até do tema, né? Então a gente agradece. E eu fiz uma promessa bem emocionada semana passada e faço de novo essa promessa. Eu prometo honrar vocês, minha vida toda. Tá? Aos pais de cada um aqui, eu prometo honrar e respeitar vocês por toda a minha vida. Tá bom? Estão aqui. Então, obrigado aos pais, que é de grande importância para o nosso trabalho. Tá bom? É de suma importância o apoio desses pais. Porque se não fossem os pais, a pessoa ficava até 7 horas da noite escuro lá no meio do mato, um cara esquisito, mais aí eu ficava pensando, meu pai, onde que esses pais estão com a cabeça? Próximo vai ser no cemitério. Até essa hora, né? Eu falo, meu Deus, você vai deixar uma criatura dessa lá? Né? Então eu só tenho que agradecer e honrar até o fim da minha vida. Então eu agradeço. Muito obrigado, viu, gente? Muito obrigado mesmo. Obrigado. E a nossa protagonista desse uma palavrinha aqui, falando sobre a questão da oficina, só sobre o que significou para você, aquilo que você assim falou. Né? Boa noite, pessoal. Aí! Bom, eu só queria falar que a gente começou em março a oficina, teve oficina de iluminação, foi um trabalho bem trabalhoso, né? 7 meses de produção, uma turma. Teve oficina de iluminação, oficina de fotografia. E no dia que a gente fazia as oficinas, a gente colocava um pouco em prática do que a gente aprendeu. Mas quando a gente foi fazer a cena, a gente viu que era bem difícil fazer.
E tinha a parte da iluminação, que às vezes está muito escuro, às vezes está muito claro. E eu gostei bastante de participar desse projeto, tanto pelo tema também. E eu quero agradecer o elenco, a todos vocês que estão aqui. E é isso. Bom, eu é só agradecer mesmo, né? Já tem um depoimento falando sobre o quanto essa participação da oficina foi importante para mim, né? O quanto isso me abriu novos ares, novos campos e ampliou minha visão de cinema, que é uma coisa que eu gosto bastante. Então, ver, né, os bastidores, como a coisa é feita, né? Qual que é o processo que tem por trás ali para uma cena ser gravada e ela ficar tão bem, né, quando a gente assiste. Então tem a questão da iluminação, tem a questão do elenco, tem que estar tudo alinhado. No momento da gravação não pode ter ninguém desatento, não pode ter o celular tocando. Então são várias coisas que precisam acontecer e estarem alinhadas ali para você ter um bom resultado. E aí isso é muito importante, eu aprendi bastante. Tá? Obrigada. Bom, vamos falar aí, vamos falar. Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Henrique. Apesar de já ser músico profissional aqui na cidade, eu não tinha experiência em gravar cinema, fazer gravações externas. E, gente, vocês não têm noção do quanto de motoqueiro que passa do lado o bitorneiro que liga bem na hora da fala da atriz principal, sabe? O sol, tem dia que tá aquele sol estralado, tem dia que tá nublado, cheio de nuvem. Oi? A formiga comendo os lanches, gente. Nossa, deixando a gente com fome. Então, assim, foi trabalhoso, só que a gente se divertiu muito, a gente se divertiu bastante. E fica o convite para a galera, pro ano que vem, para a próxima oficina, participar também. Não só a galera jovem, não, mas os papais também. A gente precisa de bastante atores, e não só atores. Eu, por exemplo, eu quase não entrei na cena. Mas atrás da cena, a gente estava controlando o microfone, estava controlando a câmera, estava correndo atrás de um fio aqui, um fio ali, sabe? São várias coisas que envolvem a produção. Não são só os atores, né, as atrizes. Tem toda uma equipe, né? Bem legal isso daí, bem interessante. Obrigado. Então fala a mesma coisa. Mudei de ideia. Vira um pouco pra frente. Eu só queria falar que, tipo, eu amo arte, só que depois de eu fazer a oficina, eu percebi o quão trabalhoso é fazer um filme, o quão divertido. E só queria falar que fazer essa oficina foi uma das melhores experiências desse ano, porque é muito divertido, é muito da hora, recomendo. E que a partir de agora essa é uma das minhas formas de expressão preferidas, porque é incrível fazer, é incrível assistir. Agora, toda vez que eu assisto um filme, eu fico, mano, como será que fizeram essa cena? Como é que vocês pensaram nisso? E agora, toda vez que eu assisto um filme, eu fico contando a iluminação, porque dá trabalho. Aproveitar a fala do Gil, eu acho que eu sou né, o mais velho da turma e realmente tem espaço para todo mundo, né? Eu fui atraído para a oficina porque eu tenho N questões que eu gostaria de saber como colocar para fora, como que eu transformo em vídeo, como que eu coloco, falo melhor, gravo, enfim. Então a oficina me ajudou bastante, né, nesse entendimento, produção, respeito. Como muito bem disse, eu amo a arte, agora eu amo e respeito, né? Editar vídeo não é fácil, produzir não é fácil, né? E para finalizar, queria estender, né, essa reflexão para os pais que estão presentes, né? E que de repente ficam indecisos, nossa, mas, né, colocar o meu filho, né, tirar do conforto do lar, tirem do conforto do lar, permitam essa experiência, tirem do celular. Né, que coloquem uma ocupação
artística, né, uma oficina, fácil participar. O nosso Centro Cultural oferece inúmeras expressões artísticas, teatro, música, enfim. E é absolutamente marcante como pessoa, né? Imagina, as meninas até ontem não se imaginariam pegando o microfone falando ao público, né? Os meninos, né? Enfim, assinem embaixo quando esse tipo de convite chegar, para que seus filhos participem, porque é transformadora a experiência. Obrigado por ter vindo. A Nicole quer falar. Vem pra frente, Nicole. Pode vir. Eu queria dizer que foi uma experiência muito legal, que eu nunca imaginei que fosse ser assim, tão trabalhoso, igual a Bíblia falou, que eu me aproximei de pessoas que não tinham tanta proximidade na escola, tipo a Sara, e que mesmo o Júlio deixou a gente no mato, até as 7 da noite, ele nunca foi pegando facão. Ele foi muito responsável. Ele nunca esqueceu o facão, né? E que foi muito bom trabalhar com todos vocês, principalmente o Júlio, que por mais que você seja chato quando tá dirigindo, você é muito legal, muito legal. E uma grande atriz. Pessoal, eu vou... Mais alguém quer falar? Não? Então eu vou finalizar, vou ser breve. Eu trabalho com o Júlio já faz bastante tempo, já fiz oficina de teatro com ele, nós já apresentamos uma peça juntos, nós estamos aí nessa caminhada há bastante tempo e eu sei da importância do trabalho do Júlio para a formação humana das pessoas. Eu acho que isso precisa ficar registrado. Eu comecei a trabalhar com o Júlio em 2008 e tudo que o Júlio me ensinou serviu para mim na minha vida e eu tenho certeza que vai servir na vida de cada um deles. Na faculdade, no trabalho, no meu trabalho como advogado, tudo que o Júlio me ensinou, isso serve, o Ed sabe disso também, para o futuro. Porque além do cinema e da arte, a gente trabalha com uma questão da formação do ser humano. A gente pensa os temas, as nossas aulas, todas com a participação deles, daquilo, como que a gente pode contribuir para a nossa sociedade. E assim, eu queria só deixar um relato, que há um tempo atrás, eu e o Júlio, a gente estava pensando em fazer um projeto, e na época era teatro ainda, e uma pessoa falou para a gente que a gente vive de sonho, para querer fazer essas coisas aqui nessa cidade. Falou assim, essas coisas que vocês querem fazer em Santa Rosa, vocês vivem de sonho. E assim, é muito bom viver de sonho, porque ver esse pessoal que começou com a gente 7 meses atrás, a nossa preocupação era essa criançada aqui, 7 meses, todo sábado e todo domingo, junto com a gente, tomando fumo, né, molecada? Então, assim, é bom demais viver de sonho e eu espero que a gente possa fazer muitos outros trabalhos desses aqui na nossa cidade. Eu acho. Para finalizar sobre essa questão, por exemplo, os alunos chegam, mesmo sendo oficina de cinema, quimeras de teatro, dentro do meu trabalho, o fundamento do meu trabalho, seja teatral, seja cinematográfico, ou seja musical, ou seja poesia, é fundamentalmente humano. E às vezes ele fica muito chato e muito denso por conta desse tipo de coisa, porque eu pego ele. Porque para mim, como eu falei com a Nayara, para mim não tem diferença nenhuma, por exemplo, eu tratar eles enquanto atores, ou se vir um Brad Pitt da vida, as pessoas, não, filho, é ser humano, é gente, é tudo igual, entendeu? Então, e a questão, né, da pessoa que falou que a gente vive de sonho, né? O problema do Júlio de vocês é que vocês vivem de sonho, né? A gente pode ser até sonho, mas eu digo que é melhor viver de sonho do que viver de ilusão à toa, né? Então, muitas vezes o trabalho da gente é muito complicado porque a gente defende essa questão educacional, essa questão humana mesmo, e a gente vai a fundo. A gente não tem um processo de fazer moda dentro do nosso trabalho. Nosso trabalho, muitas vezes, como eu falei semana passada, às vezes eu abro mão de um figurino bonito, ou de uma cena mais bonitinha, mais bem acabada, em prol da linguagem,
em prol da estética, em prol de, às vezes, tomar o meu tempo mais em cima do educar, né, do que ficar em cima de outras questões. Então, o meu trabalho é essencialmente educacional, porque eu vejo que é assim que a arte deve ser, essencialmente educacional. Ou para que serve isso? Né? Educacional, que eu digo, não é no sentido social, no sentido da gente para com a gente mesmo. Ela educa a gente, né, para com a gente mesmo, e educa a gente para com o outro. E ensina a gente a educar o outro para com a gente também. Então, a nossa linguagem de trabalho, ela sempre será essa, não tem como sair. Né? Quero agradecer ao Marquinhos também, que sempre foi meu parceiro. O Marquinhos, sempre junto, meu irmãozão, sempre presente. O Fernando Vigarão, o Eduardo Vigarão também, que apoiou meus projetos. Vai lá ajudar a arrumar computador e tudo mais. Então, eu não posso esquecer. Agradecer meu afilhado Bernardo, que está sempre junto também. Tá? Então, o trabalho é essencialmente educacional. Agora, eu espero, eu fico muito feliz quando eu vejo uma aluna falando, né? Assim, né? Você é chato, mas eu gosto de você. Entendeu? Né? E assim, e tanto os meus alunos quanto todos vocês podem contar com o meu trabalho sempre, com o meu humanismo, né? Sempre. Porque o nosso trabalho é isso. E vamos juntos com a questão. A semana passada eu citei alguns educadores, que algumas pessoas eles não gostam, eu fico naquela questão política, né? Direita, esquerda. Mas o que eu guardo sempre com os educadores que eu estudei é a questão humana. Né? É a questão da educação, que é a questão da propagação do senso humano, que eu acho que seja de direita ou seja de esquerda, que é um outro problema que a gente está passando no mundo, né? Então, seja de direita, seja de esquerda, seja político ou não político, eu acho que a essência de todos é a educação e a humanização em primeiro lugar. Tá bom? Agradeço a presença de todos, muito obrigado, espero que vocês possam vir nas próximas. Clélia, quer falar alguma coisa? Deixa eu dar uma chegada aqui. Vem cá. Eu ainda vou entrar na sua turma e você me ensina. Vai ser uma honra, maravilha. Meus queridos, Clélia, muito obrigado. Senhores e senhoras, honrado pela presença. E quando tiver mais oficina, venha e traga mais gente. Nós vamos colocar no YouTube, porque lá a qualidade de imagem é totalmente diferente, o som é totalmente diferente, tá? Né? Porque é um trabalho feito para mídias menores, né? Como assim, streaming, né? Netflix, por exemplo, se pegar um filme daquele para passar no cinema, falando em escala de grau, né? Também não é feito para isso, tá? Então aqui é uma homenagem aos nossos alunos, a vocês, e uma apresentação do nosso resultado. Muito obrigado a todos e beijo no coração.